Oi, pessoal! Muito boa tarde para vocês. Hoje em horário especial, porque a minha turma ontem demorou muito para dormir, a gente chegou tarde. Meu menino estava com alergia e aí foi aquele estresse, né? Mas cá estamos nós aqui para nossa missão, nossa grande missão aqui, chamada Caixa Econômica, chamada BNB, tá? E aí, qual vai ser a nossa missão de hoje? Hoje eu queria fazer um desafio para vocês, tá? Eu vou fazer um videocast com vocês. Ah, como assim, Amanda? Hoje a sua missão e não mais a minha missão vai ser desenhar um esquema. Então, ao longo da nossa próxima aula toda, eu vou conversar com vocês, apresentando esse videocast, e vocês têm uma missão, que é me escutar com atenção e fazer um esquema. Como é que vai funcionar? Vocês fazem o esquema e depois que vocês fizerem o esqueminha, aí vocês vão, quem quiser, botar nos stories e me marcar. O melhor esqueminha, o esqueminha mais organizado, vai botar em votação, e aí o esqueminha que ganhar vai ganhar um prêmio, uma assinatura da Nova Prova e o meu curso de conhecimentos bancários para a Caixa Econômica. Esse é o desafio, tá? Então, preste atenção, eu vou fazer aqui o cast com vocês, vou ficar muito mais concentrada, porque eu vou precisar focar no que eu estou falando, e vocês vão ficar muito mais focados, porque vocês não vão mais prestar atenção na minha imagem, mas sim no meu áudio. Olha só. E aí vão começar a desenhar os esquemas. Vocês têm até o meio-dia da quarta-feira para fazer o esquema, tirar uma foto, me marcar nos stories, tá? Que eu vou printar vocês e vou colocar para a gente fazer o concurso, o que for mais votado, os 10 melhores, vou fazer uma pré-seleção. Os 10 melhores esquemas eu coloco no meu feed, e aí quem for mais votado ganha uma assinatura Nova Prova e ganha também um curso meu de conhecimentos bancários para a Caixa Econômica. Joia? Então é isso que a gente vai fazer juntos aqui, tá? Então, de novo, eu vou ficar hoje muito mais concentrada, eu vou ficar fazendo muito mais munganga, né? Muito mais careta do que o normal, porque eu preciso focar no que é que eu vou conversar com vocês, e vocês vão precisar também se concentrar, vocês precisam fazer essa concentração para ir fazendo os esquemas e organizando e fazer isso na vida. Quem eu vou fazer nesses nossos 4 primeiros, vão ser 4 blocos de 15 minutos. Ao fim desses 4 blocos, amanhã ou quarta-feira, mas eu acho que é amanhã, daí eu volto para fazer mais 4 blocos, né? Fazer isso 2 vezes ao longo da semana, tá? Então, esse é o nosso desafio de hoje. A minha ideia é sempre tirar vocês dessa zona de conforto. Não quero ninguém aqui se sentindo confortável, não. Vamos aprender a estudar, vamos estudar com qualidade, vamos estudar junto, tá? Lembrando apenas que quem quiser ser assinante, a Nova Prova segue em promoção. Eu prometi que eu vou fazer um ajuste de preços, e isso vai acontecer no dia 20 de março, daqui a 9 dias. A gente vai fazer esse nosso ajuste de preços, e aí o que é que vai acontecer é que vai ficar um pouquinho mais alto. Se você quiser se matricular, se matricula, e no dia 20, aliás, no dia 19, na terça-feira, eu tenho um anúncio para fazer para vocês. Que será que a Nova Prova vai fazer? Estou esperando o meu pessoal do suporte, né, da tecnologia, liberar essa funcionalidade, e eu libero para vocês. Vamos embora aqui trabalhar. Eu vou começar a me concentrar agora para fazer esse nosso cast, tá? Vou jogar aqui uma vinhetinha para iniciar, e aí Jonatas, que é meu editor, vai cortar aqui para a gente poder trabalhar juntos. Serão 4 blocos de 15 minutos hoje. Façam os esquemas que vocês quiserem. Vamos lá, que os jogos sejam iniciados. Vamos para frente. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse nosso cast.
Meu nome é Amanda Aires e nós vamos juntos trabalhar a disciplina de conhecimentos bancários. Nos nossos 4 primeiros módulos desse nosso cast, você só vai fazer aqui, é isso, o cast é isso, só quero não gaguejar. Vamos lá, reiniciar aqui. Já reiniciar. Vamos refazer, fica mais bonitinho, hein? Hoje é ao vivo. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse nosso cast aqui focado em conhecimentos bancários direcionados para quem está fazendo BNB, mas se você está fazendo Caixa Econômica, não se preocupe, esse cast também é para você. Então, para quem não me conhece, meu nome é Amanda Aires, eu sou professora de Economia e Conhecimentos Bancários e nós vamos juntos trabalhar aqui essa disciplina. Nos nossos 4 primeiros blocos, nessa nossa jornada, que vai ser dividida em 8 blocos, mas nos nossos 4 primeiros blocos nós vamos trabalhar os conteúdos relacionados ao Sistema Financeiro Nacional. E por que Sistema Financeiro Nacional, Amanda? Por uma razão muito simples. Sistema Financeiro Nacional é o conteúdo mais frequentemente solicitado nas provas de conhecimentos bancários para a banca da Cesla Rio, nossa banca em comum, de Caixa Econômica e de BNB. Amanda, como é que eu faço para aproveitar melhor esse cast? Faz esquemas. Então você vai me escutar e ao longo desse escutar que você vai ter aqui, se aproveita, faz o seu esqueminha, anota, publica, me marca no Instagram, que eu vou ficar muito feliz em acompanhar vocês, tá? Então, vamos embora aqui para a gente poder trabalhar. Sistema Financeiro Nacional. Quando eu falo a respeito desse Sistema Financeiro Nacional, o que é que eu preciso compreender? O Sistema Financeiro Nacional tem como característica essencial garantir o processo de intermediação financeira. Então, falou-se em Sistema Financeiro Nacional e eu estou falando nesse processo de intermediação. E como assim de intermediação? De movimentação de recursos. O sistema financeiro movimenta recursos, fazendo com que sejam drenados os recursos de quem tem os recursos ou dinheiro, de quem tem dinheiro disponível, chamado então dos agentes econômicos superavitários. E o que é que eu vou fazer? Eu vou transferir esses recursos para quem não tem recursos, que são os agentes econômicos deficitários. Então, qual é a nossa grande missão no sistema financeiro? Fazer essa movimentação de recursos. Tirar dinheiro de quem tem e transferir dinheiro para quem não tem. Obviamente, o agente econômico superavitário tem uma característica muito específica. Ele pensa, cara, eu vou transferir recursos para qualquer pessoa e de qualquer jeito? Não. Eu não vou colocar o meu recurso em cima para uma pessoa que não tem condições de pagar, por exemplo. Então, o que é que acontece nessa composição desse sistema financeiro? Esse agente econômico superavitário vai transferir os seus recursos para o agente econômico deficitário, sim, mas vai fazer isso por meio de um intermediário financeiro. Então, entre o agente econômico superavitário e o agente econômico deficitário, existe uma entidade aqui no meio. E essa entidade que está aqui no meio é o meu intermediário financeiro. Cabe ao intermediário financeiro fazer essa conexão. E aí, qual é a característica, então, do nosso sistema financeiro nacional? É ele que faz essa conexão entre agentes econômicos superavitários e agentes econômicos deficitários. E eu preciso de um intermediário para dar mais confiança, para dar mais segurança dentro desse processo de relacionamento entre esses dois agentes. Isso é um primeiro ponto relevante que nós temos que compreender. Mas nós temos outros pontos relevantes a entender.
esse sistema financeiro, ele é marcado por uma forte instabilidade. Porque sim, eu posso simplesmente tirar o meu dinheiro do banco e dizer, nunca mais quero ter uma conta bancária. É óbvio que nos dias de hoje, eu tirar esse dinheiro da minha conta é muito mais difícil, é muito mais complicado tirar esse dinheiro da minha conta. Isso é uma verdade. Porque é muito mais complicado eu me desconectar de um sistema bancário, nós vamos ver isso numa segunda parte aqui do nosso cast, é muito mais difícil me desconectar do sistema bancário quando o sistema bancário está extremamente digitalizado. Mas é possível. Não é algo que vai acontecer com ampla recorrência, mas pode acontecer. E por conta dessa instabilidade que existe dentro do sistema financeiro, o que acontece? Eu preciso fazer uma guarda forte de segurança desse meu sistema financeiro para que eu garanta mais estabilidade. Tudo que eu não quero é estar diante de um sistema financeiro instável. O que eu quero é estar diante de um sistema financeiro estável. Eu quero estabilidade. Eu não quero instabilidade dentro desse meu sistema financeiro. Pois bem, para garantir mais estabilidade a esse meu sistema financeiro, o que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer para garantir mais estabilidade a esse sistema financeiro é fazer uma sequência de camadas de regulação. Então, o sistema financeiro ele é marcado por um amplo processo de fiscalização. E qual é o seu objetivo? De novo, é garantir a estabilidade desse nosso sistema financeiro. É isso que eu quero. Eu quero garantir, então, ali sempre uma ampla estabilidade desse meu sistema financeiro. Pois bem, vamos lá. O que acontece? Para que eu tenha e que eu garanta dessa estabilidade, eu vou ter alguns subsistemas que são relevantes. Então, o sistema financeiro nacional é dividido em dois subsistemas. De um lado, um subsistema chamado de subsistema normativo, que vai dar as regras e o funcionamento desse nosso sistema financeiro nacional, e do outro lado, um subsistema operador, que é a turma que vai tocar esse processo de intermediação financeira. Então, eu preciso da estabilidade. Para que eu dê estabilidade a esse sistema financeiro, eu vou dividir esse sistema financeiro em dois segmentos. Um segmento chamado de subsistema normativo, que vai dizer quais são as regras de funcionamento desse sistema financeiro para que ele se garanta como estável. E do outro lado, um subsistema operador, que é quem vai tocar quem vai tocar ali o dia a dia dessa operação quando nós falamos a respeito desse sistema financeiro nacional. Pois bem, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer aqui pra gente? Vamos lá, a gente poder trabalhar. O que é que nós temos quando nós falamos nesse subsistema normativo? Preste atenção agora, e isso é bem importante para que você compreenda o funcionamento. O subsistema normativo é dividido em dois eixos. Eixo número 1, órgãos normativos. Eixo número 2, entidades supervisoras. Então, são esses os nossos dois eixos quando nós falamos aqui a respeito desse nosso funcionamento do nosso subsistema normativo. Quando eu falo em órgãos normativos, o que é que vai acontecer? Quando eu falo aqui a respeito desses nossos órgãos normativos que fazem parte do subsistema normativo, eu estou falando em 3 conselhos. Então, quem são os nossos órgãos normativos? O Conselho Monetário Nacional,
o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, os 3 conselhos vão constituir o que nós chamamos de órgãos normativos. Dentre esses 3 conselhos, o que é que eu preciso compreender? Esses 3 conselhos estão em linha, apesar de que, para a Sesgran-Rio, o Conselho Monetário Nacional tem um destaque. E a Sesgran-Rio afirma que o Conselho Monetário Nacional, então, é o nosso órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Amanda, ele é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional? E a resposta é não. Ele não é entendido como o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Mas por que é que ele é considerado um órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional? Por conta de suas atribuições. Então, se a Sesgran-Rio perguntar a você, olha, o Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, o que é que você vai responder? Você vai responder que sim, isto é verdadeiro, isso está correto, tá? E aí, porque isso é uma jurisprudência da banca. A banca entende que o Conselho Monetário Nacional, por ter uma atribuição muito mais ampla, ele é entendido como órgão máximo desse nosso Sistema Financeiro Nacional, tá? Então, é isso aqui, primeiro passo que a gente precisa compreender. Segundo passo que nós precisamos compreender ainda. Além do Conselho Monetário Nacional, tem mais 2 conselhos. Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar. E aí vamos agora separar por suas atribuições. Por que é que o Conselho Monetário Nacional ele é indicado como órgão máximo do nosso sistema financeiro? Por conta da sua amplitude de ações. O Conselho Monetário Nacional, ele vai ter como linha de atuação regulamentar o funcionamento da moeda, o funcionamento do crédito, do câmbio e do mercado de capitais. Então, ele tem uma atribuição muito longa, uma atribuição muito parruda, e só por isso ele é entendido como órgão máximo do nosso Sistema Financeiro Nacional. O Conselho Nacional de Seguros Privados tem uma atuação mais enxuta. Qual é a atuação do nosso Conselho Nacional de Seguros Privados? Passo número 1. Normatizar sobre seguros, co-seguros e resseguros, normatizar sobre a previdência aberta, que é aquela em que eu vou no banco e eu faço a adesão de uma previdência aberta junto à instituição financeira e falar ali ou regulamentar a respeito dos nossos títulos de capitalização. Então, Conselho Nacional de Seguros Privados, e nós vamos ter esta linha de atuação. Finalmente, o que é que nós vamos ter ainda? O Conselho Nacional de Previdência Complementar. E esse Conselho Nacional de Previdência Complementar vai ter uma atuação um pouquinho mais enxuta, mas não menos importante. O Conselho Nacional de Previdência Complementar vai regular, vai normatizar tudo o que diz respeito à previdência fechada, que são os nossos fundos de pensão. Então, vamos retomar aqui para a gente poder fechar esse raciocínio e ir para o nosso próximo bloco. Quando nós falamos a respeito desse Sistema Financeiro Nacional, o que é que nós temos? O Sistema Financeiro Nacional fará esse processo de intermediação financeira, tirando dinheiro dos ricos, transferindo dinheiro para os mais pobres. É essa a função do nosso Sistema Financeiro Nacional. Ok, feito isso, esse sistema precisa ser extremamente regulado para dar mais estabilidade e mais confiança no processo de intermediação. Para isso, esse Sistema Financeiro Nacional é subdividido em um subsistema normativo, que é quem dá as normas de funcionamento, que é quem diz o que é que precisa ser feito, e um subsistema operador. Dentro desses 2 subsistemas, abrimos o nosso subsistema normativo, falando dos órgãos normativos. E nós temos
3 órgãos normativos. E quais são esses 3 órgãos normativos? Conselho Monetário Nacional, também chamado carinhosamente de CMN, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar, tá? Então é isso que a gente precisa compreender. E aí esses órgãos normativos são chamados ali de deuses no Olimpo, são eles que vão dizer ali o que é que deve ser feito, mas eles não vão colocar a mão na massa. Quem vai colocar a mão na massa para saber se está tudo certo, se a fiscalização está adequada, são as nossas entidades supervisoras. E nós temos 4 entidades supervisoras: Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, SUSEP e Previc. Como é que essas entidades supervisoras funcionam? É o que nós vamos começar a falar. Mas antes, vamos aprofundar aqui a função do nosso Conselho Monetário Nacional. Afinal de contas, eu quero trabalhar no BNB, eu quero trabalhar na Caixa Econômica. E se eu quero trabalhar para a instituição financeira, eu tenho que saber como é que esse meu órgão normativo funciona. Vamos falar mais sobre Conselho Monetário Nacional, sim? Mas no nosso próximo bloco. Segura aí, que a gente volta já já. Vamos falar a respeito do nosso Conselho Monetário Nacional. Vamos falar desse moço, dessa entidade. Como eu disse a vocês no nosso bloco passado, o Conselho Monetário Nacional tem uma grande marca. Ele é chamado, principalmente pela nossa Sesgran Rio, de órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. E por que é que ele é chamado desse órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional? Ele é entendido como esse órgão máximo por conta da sua linha de atribuição. O Conselho Monetário Nacional tem uma amplitude maior em linhas de atuação. Como eu disse no bloco anterior, falar em Conselho Monetário Nacional é falar a respeito de atuação em cima de moeda, de crédito, de câmbio e de mercado de capitais. Amanda, vou fazer a prova do BNB. O que é que eu tenho que aportar de conteúdo nessa minha prova do BNB? Eu tenho que saber alguns pontos essenciais a respeito do CMN. Primeira coisa, ele é órgão normativo, então tudo que disser respeito ao Conselho Monetário Nacional vai estar vinculado a verbos que não são verbos de ação. Então, cabe ao Conselho Monetário Nacional normatizar, dar diretrizes, mostrar o funcionamento. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele dá essas diretrizes mais amplas. Só que tem um ponto que merece destaque quando nós falamos a respeito do Conselho Monetário Nacional. E que ponto é esse que merece destaque quando nós falamos a respeito de Conselho Monetário Nacional? É a sua atuação frente à moeda. Como assim, Amanda? O Conselho Monetário Nacional, ou quando nós falamos de Conselho Monetário Nacional, o ponto mais importante é a sua associação com a moeda. E aí, o primeiro ponto relevante que nós temos cabe ao Conselho Monetário Nacional ou ao nosso CMN, como queiram chamar, cabe a esse nosso CMN definir qual é a meta de inflação que vai ser dada na economia. Então, o Conselho Monetário Nacional, e ele define qual vai ser a meta de inflação. Para este ano de 2024, o que é que nós vamos ter? A nossa meta de inflação é de 3% ao ano, podendo ser 1,5 ponto percentual para cima, 1,5 ponto percentual para baixo. Então, a nossa inflação no Brasil, neste ano de 2024, ela pode variar de 1,5% ao ano até 4,5% ao ano. Isso foi definido pelo nosso Conselho Monetário Nacional lá atrás, né? Lá atrás nós fizemos essa definição.
Então, o que acontece? O Conselho Monetário Nacional, o que é que ele faz? Ele vai definir a meta da nossa inflação. E que inflação é essa? É medida pelo IPCA, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Preste atenção nisso, que isso é bem relevante. IPCA é Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é, eu estabeleço a meta pelo Conselho Monetário Nacional, mas ele é medido então, pelo nosso IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o IBGE mede, mas o CMN dá a meta de como é que esse meu IPCA ele deverá, então, se comportar. Tá? Então, é isso que a gente vai ter. Então, e já eu falo um pouquinho mais ali a respeito dessa nossa questão de metas de inflação. Eu vou aprofundar isso aqui um pouquinho mais. Eu queria agora, mas ainda falando sobre moeda, eu queria agora trazer um outro ponto relevante para vocês. É que quando eu falo de CMN ou CMN, existe um ponto que nós precisamos prestar muita atenção. E que ponto é esse? É a respeito da função do CMN no que diz respeito a uma autorização da emissão de moeda. Preste atenção em mim aqui para a gente contar essa história. E a lei que cria o CMN é a Lei 4595 de 64. Vale dizer que na Lei 4595 de 1964, de 31 de dezembro de 1964, o nosso Conselho Monetário Nacional ele era composto por 9 membros. Atualmente, o nosso Conselho Monetário Nacional é composto por 3 membros. E aí, preste atenção, porque houve uma mudança muito relevante frente ao governo Bolsonaro e agora com o governo Lula. Conselho Monetário Nacional, e ele é composto pelo ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho Monetário Nacional, pelo presidente do Banco Central e pelo ministro ou ministra de Planejamento e Orçamento. Então, quem são os membros hoje do nosso Conselho Monetário Nacional? Ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, presidente do Banco Central até o final deste ano de 2024, o senhor Roberto Campos Neto, e ministra de Planejamento e Orçamento é a senhora Simone Tebet. Então, esses são os 3 membros do nosso CMN. Então, o que vai acontecer? Lá na criação do CMN pela Lei 4595 de 1964, o que aconteceu? Cabia ao nosso Conselho Monetário Nacional autorizar a emissão de moeda. Então, quando eu falo em termos de moeda, como é que isso funcionava? O Conselho Monetário Nacional, ele autorizava, dizia, pode emitir moeda. Do outro lado, o nosso Banco Central, o que o Banco Central fazia? Ele emitia efetivamente a moeda e cabia então à Casa da Moeda ou a outras gráficas autorizadas pelo Banco Central fazer a impressão ou a produção da moeda. Então, existia essa tríade aqui. Conselho Monetário Nacional autoriza, Banco Central emite, Casa da Moeda produz. O que é que aconteceu desde 2021 para cá? E aí, preste atenção que essa informação é relevante. Desde 2021 para cá, surgiu uma lei chamada Lei Complementar 179 de 2021. Qual era o objetivo da Lei Complementar 179 de 2021? Ficou conhecida, inclusive, como a Lei da Autonomia do Banco Central. Banco Central, que nós vamos conversar no nosso próximo bloco. O que dizia a lei, o que diz a Lei Complementar 179 de 2021? Ela fala, olha, presta atenção aqui em mim. Cabe ao Banco Central emitir moeda. Só que não cabe mais ao Conselho Monetário Nacional autorizar a emissão de moeda. Então, o Conselho Monetário Nacional, o artigo
que apontava que o Conselho Monetário Nacional autorizava a emissão de moeda, esse artigo foi revogado pela Lei Complementar 179/2021. Mas, na prova do Banco do Brasil 2023, cuja banca é a Cesar Rio, apareceu uma questão dizendo que era atribuição do CMN fazer a autorização da emissão de moeda. E o que é pior, a banca colocou isso, mas e não mudou o gabarito. Amanda, se eu estiver diante de uma questão como essa, o que é que eu faço? Você vai olhar as demais questões. As demais questões são atuais atribuições do Conselho Monetário Nacional? Sim, marca essas. Ah, não, as outras atribuições todas, e foi o que aconteceu nessa prova, as outras atribuições todas estavam associadas ao Banco Central. E somente a autorização da emissão de moeda estava associada a uma função que foi, não é mais, mas a uma função que foi do nosso Conselho Monetário Nacional. Então, o que acontece? Não foi uma atribuição? Foi. Se foi uma atribuição, mas não é mais uma atribuição, marca ela como verdadeira. Ah, Amanda, mas está errada. Certo. Foi uma atribuição. Ok, é a melhor forma de abordagem? Cara, não é a melhor forma de abordagem. Mas, diante desse cenário, se foi uma função do CMN, apesar de não ser mais, marca essa função como verdadeira. De novo, é atribuição do Conselho Monetário Nacional hoje, em 2024, pensar ali em autorizar a emissão de moeda não é mais função de jeito nenhum do nosso CMN, não. Mas já foi. E aí é por isso que a gente vai considerar essa questão como uma questão verdadeira. O CMN, essa nossa grande entidade, composta por apenas 3 membros, a gente acabou de falar quais são, tem uma ampla atuação no sistema financeiro. De novo, cabe ao Conselho Monetário Nacional normatizar a respeito de moeda, de crédito, de câmbio e também em cima do nosso mercado de capitais. São 4 funções muito amplas. E por conta dessas 4 funções que são muito amplas, o nosso Conselho Monetário Nacional vai ter 2 entidades supervisoras. E que 2 entidades supervisoras são essas? O nosso Banco Central e a nossa CVM. Ah, Amanda, mas e o Conselho Nacional de Seguros Privados? Vou fazer prova para o Banco do Nordeste. Eu preciso me aprofundar nas funções, na composição do Conselho Nacional de Seguros Privados? Não. Assim como você não precisa se aprofundar nas funções do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Você também não precisa se aprofundar nas funções do nosso Conselho Nacional de Previdência Complementar, não. Por quê? Porque não aparecem nas provas. Então, o que aparece? Quais são os conselhos, você tem que entender quais são os órgãos, quais são as entidades supervisoras, isso você tem que entender também e dar uma ênfase, que foi o que nós fizemos aqui no que diz respeito ao Conselho Monetário Nacional, para que a gente entenda quais são ali as suas linhas de atuação, sempre destacando essa relação que o CMN tem com a moeda. O CMN não autoriza mais a emissão de moeda, embora, se aparecer na sua prova, você já sabe como você vai resolver. Fato. Mas ele ainda tem uma relação muito importante. E essa relação muito importante é um entendimento da ação do CMN no que diz respeito à atribuição ou à definição da nossa meta de inflação. A meta de inflação deste ano, 2024, é de 3% ao ano, podendo ser 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. E quem definiu isso foi o nosso Conselho Monetário Nacional. E você agora entende o que está acontecendo. Certo.
que eu preciso fazer agora? Eu preciso saber, vou trabalhar no BNB, vou trabalhar na Caixa Econômica. O que eu vou fazer? Eu preciso saber quem é que me fiscaliza. E quem vai te fiscalizar, quem vai fiscalizar essa entidade é o nosso Banco Central. Banco Central que aparece em várias questões da nossa CESGRAN Rio. Banco Central que possui 7 funções relevantes na economia, extremamente relevantes na economia. Banco Central que vai ter uma relação muito próxima, porque é ele que vai não apenas supervisionar, mas também fazer uma inspeção para saber se a instituição financeira está atuando de maneira adequada. O que é o Banco Central? Quais são as suas características? Qual é a lei que rege o funcionamento do nosso Banco Central? Nós vamos falar sobre tudo isso, sim, mas não agora, no nosso próximo bloco. Eu espero que você esteja curtindo aqui esse nosso cast, que esteja sendo assim extremamente gratificante para vocês, porque nós estamos apenas começando. Então, não sai daí, que a gente volta no nosso próximo bloco para falar sobre essa nossa entidade supervisora querida e extremamente solicitada nas provas. Vamos falar sobre o Banco Central. Não sai daí, que eu volto já já. Vamos falar sobre Banco Central neste nosso terceiro bloco, ou nosso penúltimo bloco no que diz respeito à composição do nosso sistema financeiro nacional. O que acontece aqui? Falamos no bloco anterior sobre CMN, vamos falar agora sobre Banco Central. E aí, já prepara aí a canetinha para fazer o seu esquema, vamos embora trabalhar. Banco Central. E quando foi que o Banco Central foi instituído? Quando foi que nós no Brasil passamos a ter a figura deste Banco Central? O Banco Central surge junto com o Conselho Monetário Nacional através da Lei 4595 de 1964. Então, foi ali em 31 de dezembro de 1964 que o nosso Banco Central surgiu. Inclusive, este ano, o Banco Central vai virar um idoso, né? Ele vai fazer seus 60 anos. Ok. De lá para cá, de 1964 para cá, qual é, de forma normativa, qual foi o grande impacto recente que nós tivemos? Foi na compreensão do objetivo do Banco Central. E isso é visto pela Lei Complementar 179 de 2021. O que é que diz a Lei Complementar 179 de 2021? Que cabe, é objetivo do Banco Central. Qual é o grande objetivo do Banco Central? É garantir a estabilidade de preços. Então, qual é o grande compromisso do Banco Central hoje? É garantir estabilidade de preços. E isso está na Lei Complementar 179 de 2021, também conhecida como a Lei da Autonomia do Banco Central, que eu recomendo fortemente a leitura dessa lei. Porque é uma lei enxuta, é uma lei de, 3 páginas, e vai nos trazer muito arcabouço ali a respeito de quais serão as linhas de atuação, desse nosso Banco Central. Então, Lei Complementar 179 de 2021, não é 2023, 2021. O que a lei diz? Cabe ao Banco Central garantir a estabilidade de preços. É função do Banco Central, é compromisso do Banco Central garantir a estabilidade de preços. Traduz isso para mim, Amanda. Traduzo. Cabe ao Banco Central garantir que a inflação IPCA, medida pelo IBGE, esteja dentro da meta atribuída pelo Conselho Monetário Nacional, que neste ano, você já sabe, mas não custa reforçar, é de 3% ao ano.
podendo ser 1,5% para cima, podendo ser 1,5% para baixo, tá? Então, é essa regra que a gente vai ter. E aí, este Banco Central, que vai buscar garantir a estabilidade de preços, precisa, sem prejuízo à garantia da estabilidade de preços, esse Banco Central precisa também supervisionar o sistema financeiro, garantir a buscar pelo pleno emprego. Mas tudo isso sem prejudicar o seu objetivo maior. E qual é o objetivo maior do Banco Central? O objetivo maior do Banco Central é garantir estabilidade de preços. E como é que ele faz isso? É o que você e eu nós vamos descobrir ainda neste bloco, ou talvez no último bloco, a respeito desse sistema financeiro nacional. Vamos lá, vamos pensar aqui. Cabe ao Banco Central garantir estabilidade de preços. Eu penso logo, estabilidade de que preços? Do IPCA. IPCA dentro da meta. Para que o Banco Central cumpra com o seu objetivo, ele exerce sete funções na economia. Para que ele cumpra com o seu objetivo de garantir estabilidade de preços e para que ele cumpra também com o seu papel de supervisionar o sistema financeiro, de garantir, então, promoção de pleno emprego, ele tem 7 funções. Quais são as funções que são características do nosso Banco Central? Função número 1 do nosso Banco Central. O Banco Central é banco dos bancos. Tá? Então, toda vez que eu falo em Banco Central, eu vou dizer que ele é o banco dos bancos. Então, primeira coisa, Banco Central. E aí, o que é que isso significa? O que é que significa o Banco Central ser banco dos bancos? Cabe ao Banco Central emprestar dinheiro para as instituições financeiras. Sim, o Banco Central vai emprestar dinheiro às instituições financeiras. E por isso, ao realizar a função de ser banco dos bancos, o Banco Central também é chamado de emprestador de última instância. Então, ele é banco dos bancos e também vai ser um emprestador de última instância. Lembre-se ainda que o Banco Central não pode emprestar dinheiro para qualquer empresa. O Banco Central só pode emprestar dinheiro para as instituições financeiras, atuando então como banco dos bancos, e ele vai fazer isso por meio do que nós chamamos de operações de redesconto. Tá? Então, é essa perspectiva quando nós falamos a respeito da primeira função do Banco Central. Segunda função do Banco Central, ele é banqueiro do governo. O Banco Central, ele é banqueiro do governo. O que é que isso significa? Que cabe, então, ao Banco Central guardar ali. O Banco Central vai fazer a guarda das divisas estrangeiras, dos dólares. O Banco Central vai guardar não apenas os dólares, mas vai guardar também o ouro monetário. Então, ele é banqueiro do governo. O Banco Central pode emprestar dinheiro para o governo? A resposta é não pode. O Banco Central não pode emprestar dinheiro para o governo de jeito nenhum. Mas o Banco Central vai guardar esses recursos, que são os recursos do governo, mas sem emprestar dinheiro para o governo. Essa é a sua segunda função do Banco Central. Então, função número 1 do Banco Central, ser banco dos bancos. Função número 2 do Banco Central, ser banqueiro do governo. Função número 3, e o Banco Central tem um monopólio de emissão. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que só o Banco Central pode emitir moeda. Só ele pode emitir moeda, mas ninguém pode fazer a emissão de moeda. Isso é uma atribuição
do Banco Central, que, de novo, foi ajustada pela Lei Complementar 179/2021, quando eu digo, olha, o Banco Central pode emitir moeda, mas agora eu não preciso de uma autorização do nosso Conselho Monetário Nacional. Então, ele emite moeda sem precisar de autorização. Então, é esse o nosso monopólio na emissão. A quarta função aqui do nosso Banco Central. Então, vamos só retomar as três. Banco dos bancos, banqueiro do governo, monopólio de emissão e ele é o supervisor do sistema financeiro nacional. Então, o Banco Central, ele é supervisor desse nosso sistema financeiro nacional. Essa é uma função do nosso Banco Central. Ele vai fiscalizar para saber se não existem fraudes. Ele vai fiscalizar para saber se está tudo adequadamente sendo feito ali para que não haja uma fraude junto ao sistema financeiro nacional. Essas seriam aqui, eu diria, as 4 funções mais normativas do nosso Banco Central. Só que ele tem 7 e faltam 3, né, para a gente trabalhar. Que 3 funções são essas? Cabe ao nosso Banco Central ele ser o executor. Ele vai ser o executor da nossa política monetária. Então, quando eu falo aqui em ser executor de política monetária, esta é uma função aqui do nosso Banco Central. O que é isso? Aí, preste atenção aqui. Quando nós falamos aqui a respeito da definição da nossa taxa de inflação sendo realizada então pelo nosso Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele vai definir qual é a meta de inflação. Cabe ao Banco Central executar uma política monetária, que é o que eu vou explicar para vocês no nosso último bloco. Cabe ao Banco Central executar a política monetária para garantir, então, que a minha inflação fique dentro da meta. Então, é essa a função quando eu falo de executor da política monetária. Inclusive, no nosso último bloco, nós vamos falar muito a respeito dessa questão de inflação, esse nosso último bloco a respeito desse sistema financeiro nacional. Então, nós vamos falar muito aqui a respeito do funcionamento dessa execução de política monetária. Mas ela está, então, vinculada a colocar a inflação dentro da meta. Além de ser executor da política monetária, esse meu Banco Central também ele é executor da política cambial. E aí, o que é que significa ser executor da política cambial? Cabe ao nosso Banco Central trabalhar para que a nossa taxa de câmbio fique em um patamar que seja um patamar adequado. Então, é adequado para quem? Adequado, obviamente, para o governo. Então, o governo vai dizer, ó Banco Central, vende divisas. Ó Banco Central, compra divisas. Ó Banco Central, não faz nada. Não, ele é, nessa função número 6, ele é o executor da política cambial. Lembra que ele é nossa entidade supervisora. E, finalmente, cabe ao Banco Central, na sua função número 7, ser assessor econômico do governo. Então, o Banco Central, ele é entendido como assessor econômico do governo. Ele vai trazer informações econômicas para que o governo possa ali considerar realizar as suas ações. Então, o Banco Central possui 7 funções dentro de uma economia. Ser banco dos bancos ou emprestador de última instância, ou realizar operações de redesconto. Então, tá aqui.
E aí, isso aqui é para garantir liquidez na economia. Ele é banqueiro do governo, guardando então ali para si as reservas, o ouro monetário. Cabe a esse Banco Central guardar os dólares, mas não pode emprestar dinheiro para o governo. Esse Banco Central possui monopólio de emissão, então só ele pode emitir moeda e ele é supervisor do sistema financeiro nacional. Tudo isso visto. Executor de política monetária, executor de política cambial e assessor econômico do governo. Diante dessas nossas 7 funções do Banco Central, o que é importante que se diga? Que dentre as atribuições do Conselho Monetário Nacional, o Banco Central morde 3 das 4 atribuições. Porque cabe ao Banco Central supervisionar o que diz respeito à moeda, ao crédito e ao câmbio. Então, o Banco Central tem uma ampla atuação e, por isso, ele é muito frequentemente solicitado nas provas. Mas lembra, a grande função, aliás, o grande objetivo do Banco Central é garantir a estabilidade de preços. E aí, nada mais justo que no nosso último bloco a respeito do funcionamento do sistema financeiro, depois a gente vai falar sobre a atualidade do mercado financeiro, mas nesse nosso último bloco a respeito do funcionamento do sistema financeiro, que a gente mergulhe nas características relacionadas à inflação. Tá pronto? Tá pronta? Então vamos embora para o nosso último bloco de sistema financeiro nacional. Vamos falar sobre as características da inflação. Não sai daí! Vamos para o nosso último bloco. A gente volta já já. Vamos falar aqui a respeito do funcionamento da inflação. Bem, presta atenção aqui que a conversa vai ser longa agora. O que é inflação? Inflação é um aumento sistemático e generalizado do nível de preços. Então, quando eu tenho inflação, eu tenho que os preços sobem, é isso, de forma sistemática, sobem o tempo todo e de forma generalizada. Todos os preços sobem, tá? Então, é essa aqui, então, a nossa perspectiva, tá? Então, vamos embora aqui para a gente trabalhar. Quando nós falamos em inflação, o que é que a gente vai ter, tá? O que é que nós vamos ter aqui, tá? Então, vamos embora aqui para a gente poder entender. Vamos aqui. Quando nós falamos a respeito de inflação, o que é que a gente vai ter? Cabe ao nosso IBGE, fazer a medida aqui da nossa inflação oficial. Então, o IBGE calcula esse nosso IPCA, tá? Então, é essa a lógica que a gente vai ter. O IBGE calcula esse nosso IPCA. Beleza. Frente a isso, o que é que a gente vai ter? Nós já vimos em algum bloco anterior, acho que no segundo bloco, que cabe ao CMN pegar esta inflação, que é então medida pelo nosso IBGE, cabe ao nosso Conselho Monetário Nacional definir qual é a meta dessa inflação, tá? Então, é essa aqui a perspectiva que a gente vai ter. E aí, cabe agora a presença de uma outra entidade fazer com que a inflação corrente medida pelo IBGE e a nossa inflação corrente medida pelo IBGE
e a nossa meta de inflação, elas converjam. E quem é esta entidade? Esta entidade é o Copom, o Comitê de Política Monetária. Qual é a função do Copom? A função do Copom é instituir qual é a taxa de juros da economia, qual é então essa taxa de juros que vai fazer com que a minha inflação corrente fique dentro da meta de inflação. Então, o Copom, o Comitê de Política Monetária, composto então pela nossa diretoria colegiada do nosso Banco Central, cabe então a este Copom ele definir qual é a meta de taxa de juros que vai fazer com que a inflação fique dentro da meta. Com isso, eu vou dizer, olha, esse aqui é o meu instrumento. Com isso, só organizar a cabeça. Com isso, eu vou dizer que a minha taxa de juros é o principal instrumento que se utiliza para que eu possa então fazer ou realizar a minha associação entre a inflação e a meta de inflação. Tá? Então, essa aqui é a perspectiva. Isso faz com que eu tenha o seguinte, então vamos só recapitular. O IBGE calculou o IPCA. O Conselho Monetário Nacional diz, olha, o meu IPCA deve estar neste intervalo aqui. No caso 2024, entre 1,5% ao ano e 4,5% ao ano, com o centro da meta em 3% ao ano. Então, é isso aqui que eu tenho de meta. Aí, o Copom olha e faz, veja, a minha função é pegar esta inflação medida e fazer com que ela esteja aqui dentro da meta. No mundo ideal, no centro da meta de inflação. É sempre que eu vou alcançar esse centro da meta de inflação? Não, não é sempre que eu vou alcançar esse centro da meta de inflação, não. Mas eu vou querer, sim, buscar ali alcançar esse centro. E aí cabe ao Copom, então, via taxa de juros, alcançar esse centro da meta da nossa taxa de juros. Aí o que acontece? O Copom diz, olha, diante desse cenário, tá aqui, a minha taxa de juros deverá ser de X% ao ano. Lembrando que o Copom se reúne a cada 45 dias. A cada 45 dias para ajustar essa nossa taxa de juros. Copom esse que é constituído pela diretoria colegiada do nosso Banco Central. Ok, então IBGE calcula a taxa de inflação, CMN define a meta de inflação, Copom define a meta da taxa de juros. Como é que o Copom define a meta da taxa de juros? Utilizando-se de uma regra. E qual é essa regra utilizada pelo Copom? É chamada de regra de Taylor. T-A-Y-L-O-R. O que é que diz a regra de Taylor? Ela fala, olha, a minha regra de Taylor, ela afirma que, vamos lá para a gente poder organizar. Eu vou definir essa minha taxa de juros olhando para duas variáveis que são essenciais dentro de uma economia. E que duas variáveis essenciais são essas. De um lado, eu preciso olhar para a inflação, porque este é o objetivo 01 do Banco Central, é garantir estabilidade de preços, mas eu também vou olhar para o crescimento econômico. Então, na hora que o Banco Central ele vai olhar para definir qual é a meta de taxa de juros, ele sabe, olha, se eu aumentar a taxa de juros, eu controlo a inflação, cumpro um objetivo.
mas eu condeno o crescimento. Eu vou crescer, a economia vai crescer muito menos. Então, esse é um problema. Ah, mas se eu olho do outro lado, o que é que eu vou ter? Vou reduzir taxa de juros. Vou resolver o problema do crescimento. Vou conseguir crescer mais com a taxa de juros menor. Mas, em compensação, vou viver com mais inflação. E aí, o Copom tem que definir o que é que para ele, naquele momento, é prioritário. Se eu penso, por exemplo, que durante a Covid-19 a preocupação era com o crescimento econômico, que foi que o Banco Central, que foi que o Copom fez? Sistematicamente foi cortando a taxa básica de juros da economia. Até que essa taxa básica de juros da economia chegou ao patamar de 2% ao ano. Então, ele foi baixando, porque o compromisso ali era: vamos manter aqui o crescimento para que nós possamos manter o emprego. Hoje, qual é o compromisso? O compromisso é com a estabilidade de preço. A economia voltou a crescer, a Covid virou uma virose tropical, vamos dizer assim, né? Virou uma virose mais controlada por conta da vacina. Então, o que eu faço? Eu agora vou me preocupar com a estabilidade de preços. E para que eu possa me preocupar com a estabilidade de preços, o que é que eu vou fazer? Para que eu possa me preocupar com isso, eu vou subir ali a taxa de juros, tá? Então, essa aqui é a perspectiva que nós temos quando nós falamos a respeito, aqui a respeito da ação do Copom. O Copom fala: olha, a meta da taxa de juros é essa. É de 10, 12, 15, 20% ao ano, não importa qual é a taxa. Aí, quando se olha a meta da taxa de juros, eu volto. E o que é que eu faço? Quando eu olho a meta da taxa de juros, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou dizer: Banco Central, agora vá e faça com que a inflação, com que a taxa de juros corrente convirja para a meta de taxa de juros, porque o Copom define a meta. Mas quem vai fazer a taxa de juros convergir para a meta e taxa de juros é então o nosso Copom. E como o Copom faz, é o nosso Banco Central. E como o Banco Central faz isso, como é que ele faz essa conversão entre a taxa de juros vigente e a meta de taxa de juros? Ele vai fazer isso por meio da execução da política monetária. O Banco Central fala: eu preciso aumentar a taxa de juros. Desculpa, o Copom fala: eu preciso aumentar a taxa de juros. O que é que o Banco Central vai fazer? Opa, você precisa aumentar a taxa de juros? Não tem problema. Eu vou agora reduzir o volume de moeda na economia. Não. Agora eu quero reduzir a taxa de juros. Se eu quero reduzir a taxa de juros, o que é que eu vou fazer? Na hora que eu reduzo a minha taxa de juros, o que vai acontecer para a gente é que eu vou aumentar o volume de moeda. Eu vou jogar mais moeda na economia. Eu vou aqui aumentar o que nós chamamos de liquidez dessa economia. Eu vou tornar essa economia mais líquida, tá? Então, eu vou tornar essa economia mais irrigada. Então, quando eu falo de inflação, vamos recapitular para a gente poder fechar esses nossos 4 primeiros módulos, 4 primeiros blocos aqui do nosso cast, falando a respeito de inflação. E o que é que, falando a respeito do sistema financeiro nacional, o que é que nós temos? Cabe ao IBGE medir. Cabe, então, ao IBGE medir a inflação. Cabe ao Conselho Monetário Nacional definir a meta de onde essa inflação está. Cabe ao Copom definir a meta de taxa de juros para que a inflação fique dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. E cabe ao Banco Central executar a política monetária para que a taxa de juros vigente convirja para a meta de taxa de juros, e essa meta de taxa de juros, uma vez que ela vigora,
eu espero que a minha inflação fique dentro da meta. Não, Amanda, peraí, deu tudo errado e a minha inflação ficou fora da meta. O que acontece? Cabe ao presidente do Banco Central escrever uma carta aberta ao ministro agora da Fazenda, explicando o que foi que aconteceu para a inflação ficar fora da meta, o que vai ser feito para que a inflação converja para o centro da meta de inflação, tá? Então é isso que vai ser feito. E aí com isso, com essa revisão aqui, nessa primeira hora, a gente viu quais são ali os nossos 4 primeiros pontos relacionados, então, ao sistema financeiro nacional. Vamos entrar no segundo momento extremamente relevante, em que nós vamos falar de um outro bloco de conteúdo extremamente relevante nessa nossa preparação, que é a respeito de atualidades do sistema financeiro. Um conteúdo muito rico e que tem aparecido com muita, mas muita recorrência mesmo nas provas, principalmente nas provas de CES Gran Rio. Então vamos falar aqui sobre o conteúdo que eu gosto muito, muito fácil de ser compreendido e um conteúdo muito frequentemente apresentado nas provas, que é a atualidades do mercado financeiro. Mas nós vamos fazer isso sim? Não agora, nós vamos fazer no nosso próximo bloco. Dá uma respiradinha aí, aproveita e me segue nas redes sociais, @prof.AmandaAires, que nós vamos trabalhar juntos aqui atualidades do mercado financeiro, bancos na era digital, criptomoeda, novos modelos de negócio e tudo aquilo que pode ser solicitado na sua prova e que pode ser sim determinante para a sua aprovação. Então respira fundo, não sai daí, que a gente volta já já. Até lá. Terminamos o nosso primeiro bloco aqui de desafios. Tarará. Espero que vocês tenham gostado. Assim, vocês veem que eu falo mais rápido, né? Porque aqui só sou eu e a câmera, então eu vou falar mais rápido, vou ganhar mais tração. E aí sai aqui o nosso desafio, né? O nosso desafio é: vocês agora precisam fazer aí os esqueminhas de vocês. Alguns já devem ter visto que eu tava fazendo aqui o meu para não esquecer. Então, fazer o esqueminha de vocês e vocês vão, então, tirar foto, postar. Eu vou escolher os 10 melhores esquemas, vou colocar no feed e aí vai para a votação popular. Qual é o melhor esqueminha aqui de aula? Eu vou fazer isso. Amanhã eu tiro, até amanhã, meio-dia, eu vou tirar todos, vou pegar os prints de vocês e até a quinta-feira a gente abre a votação, tá? Eu divulgo o campeão no domingo, tá? Ontem foi meio loucura, mas hoje deu certo e isso é o mais importante. É isso. Obrigada pela audiência de vocês. Sempre lembrando que quem quiser fazer a assinatura da nova prova está por R$ 67,00. Os conteúdos de hoje, inclusive, vão estar lá também, tá? Então é isso. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus. Vamos embora, vamos trabalhar. Segunda-feira tá só começando e cheia de boas novidades, tá? Então um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.